Boa tarde. E estamos aqui novamente para mais uma sessão dos seminários do Mestrado em Informática Médica. Hoje temos o Diogo Martins connosco. O Diogo já tem um percurso, passou por várias instituições, já bastante rico. Neste momento está a trabalhar numa empresa, na BIC. E, portanto, a gente convidou o Diogo aqui para partilhar connosco um pouco dessa experiência que ele tem e do trabalho que está a fazer agora também. Eu, se calhar, começava exatamente por pedir ao Diogo, então, para nos explicar o que é que tem feito nos últimos anos e depois, de alguma forma, prosseguir para a apresentação que nos vai fazer hoje. Obrigado, Diogo. Ok. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite e realmente por participar nesta sessão. Acima de tudo, é um gosto estar aqui realmente convosco a nível de mestrado em Informática Médica. Eu próprio também já tive um percurso realmente de fazer a parte do mestrado na área também da Informática Médica em parceria com a FEMUP, ou seja, em algum ponto, algumas das questões tocam-se aqui. Nesta fase eu estou na BIC há cerca de 6 meses. A BIC é uma empresa, uma PME, que está a atuar no mercado português, no mercado do Reino Unido, italiano e agora americano, onde tem soluções móveis de registro clínico à cabeceira do doente e segurança. Eu depois vou explicar um bocadinho na minha apresentação isso. O que é que eu fiz anteriormente? Trabalhei na SPMS durante cerca de 6 anos. Trabalhei como gestor de projeto e como analista funcional, e depois fiquei com a área das relações internacionais. Ou seja, tive ali uma grande cooperação a nível europeu com a Comissão Europeia, com diversas entidades homólogas àquilo que os serviços partilhados do Ministério da Saúde fazem em Portugal, mas uma vertente da entidade do setor público que garanta aqui alguma governança e algum desenvolvimento das componentes da saúde digital, onde projetos, onde eu também vou falar aqui de um deles, que tem a ver com a troca de informação transfronteiriça e interoperabilidade associada a isso. Eu comecei realmente numa parte mais numa empresa mais pequenina, numa parte numa startup, onde realmente será muito ligada à saúde do utente. Até se, por exemplo, o meu mestrado é engraçado, que é sobre como é que se utiliza uma revisão sistemática na utilização de dispositivos móveis do ambiente de prestação de cuidados, ou seja, liga com aquilo que eu estou a fazer hoje. Isto é para vos fazer aqui uma ponte de que muitas vezes é possível casar as duas coisas, o vosso próprio ambiente, do que é a vossa tese, um bocadinho mais à frente depois, quando entram no mercado de trabalho, ou vice-versa. Aqui realmente era-vos para explicar que isto é a minha experiência, foi no meu caso como ocorreu. Por acaso pode ter sido sorte ou não, sempre foi um tema que eu escolhi e que achei interessante e que nesta parte estou a desenvolvê-lo profissionalmente, mas na saúde digital, neste momento da interoperabilidade, tudo acaba por se tocar e tudo acaba por estar muito conectado. Pronto, neste momento até o próprio sou um aluno, ou seja, decidi continuar a estudar, apesar de estar a trabalhar. Estou a tirar um doutoramento no ISCTE, em Lisboa, portanto somos todos eternamente estudantes, vamos chamar-lhe assim. Prosseguindo aqui com a minha apresentação, neste momento um pequeno disclaimer que depois vocês aqui podem utilizar como um index da principal informação sobre este tema da interoperabilidade na Europa e como é que é isto, o que é isto da troca de informação transfronteiriça. Está aí o link, a parte a nível da Comissão Europeia, em português, e também a informação em inglês. O próprio link da informação da SPMS, onde tirei alguma informação para vocês terem referência e também para conhecerem alguns meios de comunicação, e até mesmo do próprio site da BIC, que é a empresa que eu represento hoje, e onde tem informação sobre este tipo de dispositivos móveis que permite o registro à cabeceira do doente. E um obrigado a estas informações por terem, neste site, e a estas instituições por disponibilizarem isto de uma forma aberta. O que é que eu vou abordar aqui em grandes contextos? Uma primeira introdução, o estado atual de hoje, e acho que às vezes é interessante, do ponto de vista de o que é isto do cross-border service, ou seja, o que é isto dos cuidados de saúde transfronteiriços. Depois, uma terceira parte será as soluções que a BIC detém, ou seja, a empresa onde eu estou a trabalhar hoje tem, ou seja, será um contexto um pouco mais local sobre a interoperabilidade e algum conjunto de conclusões que são um slide muito resumido do que é que eu acho que são os principais temas da saúde digital relacionado com a interoperabilidade. Então, começando um bocadinho aqui com a parte da introdução. Todos nós vivemos hoje em dia numa União Europeia e num ecossistema europeu, com todas as questões atuais que sabemos que isso acarreta com o contexto
atual, mas existe uma base comum em algumas áreas, como é o caso da segurança, como é o caso dos transportes, como é o caso do roaming, em que são áreas a nível europeu que têm uma grande decisão. No caso da saúde, ainda existe hoje uma grande capacidade de autonomia nacional para decidir algumas políticas ou como é que acabamos por implementar. Ou seja, apesar de estarmos na Europa, apesar de existir um mercado único de bens e de serviços, a maneira como é que prestamos cuidados aos nossos utentes é diferente. Até as próprias questões da legislação em vigor, as próprias prioridades do governo, ou realmente o tipo de cuidados que é prestado, se é mais privado, se é mais público, se há o Serviço Nacional de Saúde ou não, ou até a capacidade financeira e como é financiado, isto tem impacto na forma como é que o próprio ecossistema cresce e, neste caso, como é que o próprio um, sistema de saúde se adapta a este ramo aqui um pouco digital. Isto é para vocês terem esta ideia de que existem estas particularidades na área da saúde, por isso é que se fala muito neste tema europeu de sempre uma base colaborativa voluntária. O que é que neste momento acontece no dia a dia? Eu coloquei os slides em inglês porque realmente é para suportar todo o tipo de alunos, pelo menos num formato mais escrito. Será que estamos nós nesta fase existe uma grande permuta de pessoas, de soluções e de serviços a nível europeu. Ou seja, cada vez existe mais essa estratégia de dados, quer saúde, quer de outro tipo de dados, por parte da Comissão Europeia. Ou seja, existe esta ideia de haver até 2030 um conjunto de indicadores para permitir que a Europa se destaque a nível europeu e com isto realmente a Europa ser um mercado e um ecossistema bastante forte do ponto de vista comunitário, do ponto de vista de troca e permuta de pessoas. O que é que isto se traduz aqui na parte mais de saúde e mais em concreto, e que toca aqui na saúde digital. Neste momento, a Europa acaba por ser o continente onde existe a maior prevalência de doenças crónicas. É algo que está documentado. Aquilo que se pretende muito a longo prazo será como é que eu vou garantir uma qualidade de serviços e garantir a prestação correta aos doentes da minha população ou até mesmo a estrangeiros, e como é que eu, através de sistemas digitais e da utilização de tecnologias inovadoras, vou aliviar alguma pressão sobre os sistemas de saúde que sabemos que cada vez são mais vão ser mais requisitados por parte da população e, ao mesmo tempo, a nível do grau de especialidade, vai ser mais granulado. Qual é que é realmente aquilo que eu acho que é o propósito das ferramentas da saúde digital? E acho que isto acaba por ser bastante importante. Eu acho que realmente tem a ver da forma como é que nós vamos mudar a mentalidade dos prestadores de cuidados, dos próprios médicos, enfermeiros, das pessoas que estão no dia a dia, para realmente melhorar a forma como trabalham. Isso é muito a forma como é que eu quero ver as ferramentas digitais. Será realmente mudar a forma com que se presta cuidados ao utente de uma melhor forma, com uma maior qualidade e aí realmente não deixar ninguém aqui para trás. Isto está muito relacionado com o desenvolvimento dos sistemas de informação e como é que são eles implementados e, ao mesmo tempo, como é que existe uma oportunidade para adaptar novas tecnologias. Podemos ver um caso, por exemplo, e é aquilo que vou dar à frente, no caso do Covid, que viu-se realmente uma grande implementação, por exemplo, da telesaúde e realmente do acesso a cuidados de saúde desta forma, com este tipo de tecnologia. É algo que já se vinha sendo comentado nos últimos 10 anos, mas havia aqui alguma barreira na implementação e na utilização. O contexto que temos hoje é um contexto que há 2 anos atrás eu acredito que seja totalmente diferente, ou seja, a forma como é que nós fazemos exercício, hoje em dia não temos se calhar, a capacidade de estar em grupo, ou se estamos em casa, nós estamos, por exemplo, em festas com amigos ou com colegas, sermos privados disto e até a questão da forma com que trabalhamos, isto tem um impacto grande, não só no sistema de saúde a longo prazo, mas também na forma com que nós nos comportamos e nos comportamentos de toda uma população. E acho que isto pode ser um trigger bastante importante na forma como nós vemos a interoperabilidade e na forma como que vemos os cuidados de saúde. Indo agora depois desta overview de como é que as coisas funcionam, indo um bocadinho direto. Neste momento, desde 2011, que por diretiva da Comissão Europeia foi criada esta iniciativa de
como é que se vai prestar cuidados de saúde de forma transfronteiriça. Ou seja, como é que eu consigo dar o acesso e a possibilidade de alguém que está, por exemplo, em França, em Alemanha, um português que está a ter exatamente acesso à prestação de cuidados da mesma forma como é que acontece, isto baseado em 3 grandes princípios que acabam de ser disseminados ali pela Comissão Europeia cerca de 2018, que é eu garantir que o meu cidadão tenha acesso a dados de saúde quando está fora do seu país e dentro do seu país, garantir que existe aqui alguma estrutura e alguma infraestrutura para garantir aqueles tópicos da medicina personalizada e realmente haver um tratamento mais próximo, mais individualizado a cada indivíduo e realmente começarmos a ver aqui um papel mais capacitante por parte do cidadão e por parte realmente de nós, indivíduos, na sua saúde, através da utilização de tecnologias. Um, como é que isto casa a cabais de todo este ecossistema? Vou dar-vos aqui algum contexto um bocadinho legal, e isto não acaba por não vir do zero, esta ideia da troca de informação transfronteiriça, que acabamos por chamar o Cross-Border Exchange of Health Data, em que tem esta base legal, que neste momento foi revista em 2014, está em processo de revisão até, ou seja, isto parte de um chapéu, vamos chamar assim, mais legal, que é esta diretiva da Comissão Europeia, onde depois há um conjunto de recomendações, como é o caso desta Electronic Health Record Exchange Format, que acaba por ser uma recomendação mais técnica que diz para áreas como é o caso da imagem, da dado de laboratórios, do resumo técnico, como é que isto se poderia processar. Isto não vem sozinho. Há cerca de 15 anos, houve um grupo nestes projetos cofinanciados, às vezes que nós ouvimos muito falar, começaram a pensar nisto, ok, como é que eu poderia ter acesso às minhas alergias ou às vacinas quando estou num caso de emergência? E é esse que acaba por ser aqui o projeto pai de toda esta iniciativa, que é aquilo que se chama SUEPS. Daí, até aos dias de hoje, o que se fez foi realmente garantir que esta ideia e esta exploração mais científica se transformasse numa realidade e em serviços que estão implementados em países, e é aquilo que eu vos vou demonstrar e vou-vos apresentar hoje, para troca de informação. Isto é algo que não é estanque, ou seja, é algo que evolui, é algo que estes projetos que a Comissão Europeia financia têm muito esta necessidade, que será como é que eu garanto algum progresso e algum envolvimento, quer da academia, quer da indústria, quer mesmo parte de entidades públicas e até do setor privado, para garantir este ponto. Neste momento, neste tópico a nível da troca de informação transfronteiriça, existem projetos como é o caso do Cross Health, ou até no caso da iniciativa na prática que a Comissão tem para a troca do resumo clínico e das prescrições, que é o My Health Data to You, que em português acaba de ser o meu resumo clínico na Europa. Não é uma ligação muito feliz, mas é o que se conseguiu fazer. E há outros projetos também que estão em curso, como é o caso do Smart for Health e o Interoperate. O que é que isto quer dizer, a troca de informação transfronteiriça? Ou seja, aquilo que se criou em algum ponto foi uma base legal, ou seja, uma framework europeia para a troca de informação a nível do IELT. Isto acaba por ser um domínio que acho que é bastante importante para vocês. Muitas vezes, quando se pensa em interoperabilidade, só se pensa realmente na parte técnica. Como é que eu faço? Ir o dado do sistema A para o sistema B. Isso é uma parte importante, sim, mas existem todas umas outras linhas, que é nesta framework que é importante analisar, quer do ponto de vista legal e regulatório, o que é necessário para garantir esta troca de informação. Isto pode ser analisado, quer do ponto de vista europeu, quer realmente na implementação entre a troca entre, por exemplo, entre duas cidades ou entre duas instituições. Por vezes há questões, do ponto de vista legal, que é preciso salvaguardar nesta troca de informação. Foi com esta premissa que acabámos por conseguir avançar. Ou seja, isto vai por descer um pouco até ao nível da infraestrutura e das aplicações, que será como é que eu consigo garantir que dois sistemas, do ponto de vista técnico, acabam por tirar. Aquilo que neste momento muitas vezes não é entendido, e acho que é bastante importante até mesmo para vocês, é que a componente organizacional é algo que é bastante importante. Esta troca de informação será a forma como é que se troca, como é que esta informação irá ser utilizada por profissionais diferentes, como é que a organização terá alguma vantagem sobre esta troca e até mesmo como é que os processos internos da prestação de cuidados poderá ser utilizado. Claro que isto cada vez mais acaba por ser uma necessidade, porque existe este contexto clínico e até cultural que em que hoje vivemos é totalmente diferente. Mas a ideia será, junto das fronteiras, existe uma real necessidade, porque há pessoas a comutar. E essa realmente é uma forma que aqui ser utilizada.
Isto foi apenas só para vos dar alguma noção daquilo que eu falei anteriormente, ou seja, isto acaba muito de funcionar como uma cascata, ou seja, iniciou-se muito este piloto destes serviços por parte do EPS, com este piloto de larga escala, depois realmente começou-se a trabalhar num conjunto de guidelines e num conjunto de critérios que eu já vou abordar um bocadinho mais à frente, para trocar o Patient Summary, ou seja, o resumo clínico eletrónico e as prescrições de forma transfronteiriça, e até aos dias de hoje, onde nós estamos a pensar e a elaborar como é que se podiam trocar mais dados de saúde, como é o caso da parte laboratorial, como é a parte das imagens, como é a parte até de uma nota de alta, ou até algum subset para a parte de doenças raras. Ou seja, é um progresso de como é que eu poderei aceder a este tipo de informação, quer eu hoje esteja em Portugal, quer eu hoje esteja na Alemanha, quer eu hoje esteja na Suécia e conseguir fazer isto. E agora vocês perguntam, mas isto corre assim tão bem? Não. Ou seja, por isso é que se demorou quase 15 anos desde a ideia até isto ficar realmente implementado. E isto é real até para outro tipo de sistemas. Ou seja, é realmente necessário haver uma estratégia para como é que se vai garantir a interoperabilidade dos sistemas. É preciso garantir que existem pessoas, ou seja, neste momento, alguns peers, vamos chamar assim, a nível nos hospitais do lado de lá, nos ministérios, nas instituições, realmente funcionamos mais como um ecossistema e não apenas como algumas ilhas. Ainda existem algumas debilidades a nível de identificação dos profissionais e da sua autorização, ou seja, vou-vos dar um exemplo. Hoje em dia, em Portugal, nós temos um registro de todos os médicos que estão credenciados. Eles podem fazer todas as prescrições utilizando o seu cartão de cidadão ou até mesmo o seu cartão da ordem. Se isto não existisse, vamos imaginar, por alguma razão, tinha sido criada a célula a determinado médico, ele não conseguiria prescrever ou não conseguia fazer um ato médico. Esta parte acaba por ser importante para este tipo de ecossistema. É uma coisa muito simples quando se pensa em identificação de profissionais, mas pode levar a este conjunto de temas. Um ponto importante cada vez mais em Portugal será como é que eu consigo aceder e trocar dados entre organizações de uma forma estruturada e codificada. Não ser apenas eu aceder à informação, mas realmente conseguir trabalhar nela do ponto de vista informático. Haver realmente protocolos e procedimentos médicos que estão adaptados à utilização da tecnologia e realmente uma parte bastante importante que acho que é como é que as culturas organizacionais dos hospitais, das faculdades, conseguem cada vez mais estar alinhadas com esta questão da saúde digital e ao mesmo tempo conseguir que sejam implementados este tipo de sistemas. Para se cá para a parte mais clínica, se houver algum clínico na sala. Até a parte clínica acaba por ser extremamente importante para médicos codificadores neste processo de interoperabilidade, porque é necessário haver interoperabilidade semântica, é necessário garantir que os dois sistemas conseguem compreender a parte anatómica que estamos a falar ou o tipo de codificação que pode estar aqui associada. O que é isto a nível dos serviços transfronteiriços? Ou seja, para isto acontecer, existe realmente uma base tecnológica que eu não vou detalhar muito, por isso é que coloquei aqui estas informações. A imagem que aí está é como é que hoje em dia em Portugal é feito este tipo de transladação, ou este tipo de comunicação, vamos chamar-lhe assim. Isto foi um programa que foi cofinanciado pela Europa desde 2015 e que só foi implementado em 2019 por parte de Portugal e fomos um dos primeiros a fazê-lo e tinha a ver muito com esta troca de informação do Patient Summary e das prescrições. Ou seja, cada instituição acaba por ter aquilo que eles chamam que é um NCP, que é o National Contact Point for e-Health. Agora, a pergunta que vocês todos fazem. Mas o que é isto do Patient Summary? O que é isto da prescrição médica? A nível do Patient Summary, acaba por ser um pequeno subset de informação que é enviado de um país onde a pessoa está, ou de onde tem a sua afiliação, e onde vai ser tratado. Ou seja, vamos imaginar um exemplo de Espanha, e eu neste momento tenho um episódio de urgência em Espanha, a minha informação vai transitar do país A para o país B. E o país onde eu me encontro, onde vou ser tratado, acaba por ser o país B. Eu já vou explicar um bocadinho à frente o que é o Patient Summary, o que é o resumo clínico do utente, mas sendo este um subset, ou seja, um resumo da informação do utente que permitiria, num caso de emergência, que se achou que seria importante. O que é este conceito das prescrições da dispensa? Em Portugal, acho que a maior parte das pessoas percebe este conceito, ou seja, é ter uma receita eletrónica e fazer a dispensa através da mesma. Ou seja, nós hoje em dia temos quase todos os meios digitais para fazê-lo, quer seja por SMS, quer seja através
da app, o SNS 24, quer seja através de um papel impresso. Isto não acontece em todos os sítios. A ideia será, eu em qualquer um destes métodos, chegar a uma farmácia, por exemplo, na Finlândia, e garantir a dispensa de um paracetamol que me foi prescrito pelo médico português, e se não houver esse, fazer uma substituição de uma forma o mais automática possível por um medicamento correspondente. É este tipo de serviço, este tipo de automatização que se pretende no futuro, uma vez que somos uma Europa mais automatizada. Aquilo que eu tinha falado agora sobre o resumo do utente. O resumo do utente é isto, que aqui está, ou seja, há um conjunto de informação que ainda se encontra dispersa, não há esse problema de estar dispersa em sistemas diferentes, há necessidade sim de ela ser comunicada num veículo comum através de utilizar standards. Aquilo que aqui coloquei foi que, por exemplo, no caso das alergias, é algo que já são hoje documentadas a nível do resumo clínico do 80, providenciado pela parte dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Temos o caso, por exemplo, de toda a parte dos registros vacinais, isto tem sido bastante verdade no caso do Covid, nós conseguimos implementar relativamente rápido a parte do certificado de vacinação, porque existia um registro nacional de vacinas e todos vocês podem ir e consultar. Quais é que foram as principais cirurgias que foram feitas por determinado utente? O tipo de medicação está em curso, que não é o caso da medicação crónica. Quais é que são os problemas que neste momento estão em curso, ou seja, os diagnósticos que estão aqui colocados, e neste momento se existe algum implante ou algum dispositivo médico que a pessoa acaba por ter. Ou seja, isto é informação que acaba por fluir a nível transfronteiriço e que se achou interessante. Quais é que são aqui alguns estándares que eu coloquei, como é o caso do SNOMED CT, o AATC, DQM ou ICD-10, CMPCS. E são os estándares semânticos que são utilizados para garantir que eu hoje em dia sei que a alergia, por exemplo, à penicilina, tem determinada codificação, mas quando eu estou na Finlândia existe realmente uma correspondência no termo finlandês. É isto que o SNOMED acaba por fazer no caso das alergias ou no caso das vacinas. Este é apenas um pequeno exemplo. Isto foi aquilo que eu acabei já por falar um bocadinho assim rápido, são os principais objetivos, não vou-me alongar muito, é realmente garantir esta segurança do utente e a informação por troca transfronteiriça. Como é que esta arquitetura funciona assim um bocadinho por alto nível? É que neste momento existe algum método, ou seja, ou através de um portal, ou através mesmo do sistema de registro clínico eletrónico, eu vou requisitar a informação ao país de afiliação, ou seja, estou no país B, como eu tinha dito, estou em Espanha, sou um médico, estou lá, vou no sistema que eu normalmente estou a utilizar, vou pedir este pedido para devolve-me a informação do utente em quem eu fiz a admissão. Então será este conjunto de eu vou contactar através do meu National Contact Point o homólogo no país que eu tenho o utente à minha frente e receber toda a informação. Eu não vou passar aqui muito uma parte técnica, só para vocês perceberem um bocadinho como é que isto aqui funciona, ou seja, existe um standard técnico e um standard semântico que vai fazer passar a informação toda de um local para o outro, depois existe uma transformação disso para um standard europeu, e depois o que acaba por acontecer, e esta é a parte bonita da coisa, é que a informação vai ficar disponível na língua do país e do médico que se destina. Ou seja, eu aqui estou a dar um exemplo da Eslováquia, mas de um português, em que a informação, quando me aparece do médico, irá-me aparecer que todo o resumo clínico do utente, que neste caso o exemplo está aqui, é da doença de Parkinson, mas poderá ser de uma alergia ou do que for, estará na linguagem em inglês e aparecerá na linguagem de destino. E isso é um tipo de coisas que se consegue fazer com standards e com a interoperabilidade. Eu vou apenas agora aqui só passar um pequeno vídeo.
Pronto. Este pequeno vídeo era para terem uma ideia de como é que aqui, eu vou deixar aqui os conjuntos de outro conjunto de vídeos que não vou passar, que tem a ver mais com a questão da prescrição e até como é que isto acontece no caso inverso. E agora vocês perguntam, isto parece simples, mas na realidade não é, por isso é que demorou cerca de 3 a 4 anos a implementar isto, porque primeiro há aqui um mecanismo bastante grande à volta disto, mas será os países, quer do ponto de vista legal, como eu tinha falado naquela framework, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista organizacional, desculpa, quer do ponto de vista organizacional, têm que se preparar para estar de acordo com esta framework europeia, de acordo com esta baseline, porque é informação de saúde que vai ser trocada entre países, é informação pessoal que vai ser trocada. Portanto, os países tinham que se preparar, havia um conjunto de guidelines que tinham que seguir e um conjunto como se fosse uma checklist. Depois tinham que fazer todo o desenvolvimento da solução e mostrar que estavam prontos, obter a aprovação por parte da Health Network e por parte dos seus homólogos que as pessoas estavam confortáveis do que é que tinha sido colocado. Claro que isto funciona muito como sendo uma espécie de uma auditoria em que as pessoas se preparam para demonstrar a sua viabilidade, e depois a parte operacional, que é no caso em que Portugal está, em que todos os anos anualmente é preciso demonstrar o que é que está a ocorrer e o formato com que ocorre. Vamos mostrar alguns casos. Neste momento, o que é possível ser feito? Isto é o caso português, ou seja, o que aqui é colocado é onde é que a informação pode ser consultada por parte do nosso resumo clínico do utente. Ou seja, neste momento nós já conseguimos consultar em Portugal a informação dos países que estão ali onde diz Affiliation Countries, e quando está no Country of Treatment acaba por ser de quando nós vamos viajar para estes países, quando é que conseguimos consultar o nosso resumo clínico do utente. Isso, ou seja, quando vamos de férias para Malta, para a Croácia, para a República Checa ou para a Espanha e tivermos algum problema, numa sala de emergência, isto estará disponível nas entidades. O mesmo acontece no caso das nossas prescrições, que será, eu consigo fazer a dispensa das nossas prescrições na Finlândia e na Croácia e consigo fazer as dispensas de prescrições que venham da Estónia, da Finlândia e da Croácia. A ideia é que isto tudo ocorra nos 27 Estados da Comissão Europeia. Lembram-se quando eu vos falei há pouco do Cross-Health, ou seja, isto foi o estado onde nós chegámos, que foi trocar estes dois conjuntos de dados mínimos, ou seja, o resumo clínico utente e as prescrições. Verificou-se que isto cá seria um bocadinho redutor e não tinha muita informação. Então, foi realmente quando começou a avançar e começar a trabalhar tecnicamente outra vez neste conjunto para entrar esta pipeline de guidelines e até de standards, vamos chamar-lhe assim, para partilhar a imagem médica, as notas de alta, os dados laboratoriais e a própria doença rara. Isto é apenas um bocadinho de como é que nós vamos garantir aqui até 2023 que os países vão ali ficar, ou seja, aquele é o planeamento de como é que este projeto do My Health Data at You vai ficar implementado com aquelas pequenas corzinhas para ficarem todos a comunicar com a Europa, e como é que este projeto do Cross Health irá garantir que existem um conjunto de especificações para a partilha de informação estruturada e codificada. E esta daqui acaba por ser uma grande mais-valia naquele processo que eu vos disse, de que quando a informação flui para o lado de lá, está transcrita na língua de origem e na língua de destino. Isso só é possível através deste conjunto aqui de standards. Isto acaba por... sei que podem ter algumas dúvidas, podem colocar no chat. A ideia foi-vos dar aqui um overview bastante geral, vamos chamar-lhe assim, do que é que está a acontecer a nível europeu e não ser muito exaustivo. Coloquei alguns links também para vocês poderem seguir e se tiverem mais algum interesse. A ideia foi realmente dar, como a palavra indica, uma landscape do que é que acontece do ponto de vista europeu, como é que pode ser utilizada no dia a dia, que a interoperabilidade não é só técnica, a interoperabilidade tem muito a ver com, quer com a questão da parte legal, quer a questão da parte organizacional, do ponto de vista mais da organização do sistema de saúde, mas até mesmo da organização das instituições e dos serviços onde são prestados esse conjunto de cuidados, até à parte mais semântica, que é mais de codificação clínica, e depois um standard mais técnico, que é a utilização de FHIR, ou através de CDA, que pode ser aqui, que é o standard utilizado nesta fase. Está bem? O que eu vos vou dar agora numa segunda parte, que é uma outra perspectiva, ou seja, imaginem isto como sendo duas sessões um bocadinho opostas, será como é que isto ocorre no europeu, e eu vou-vos dar um contexto de como é que eu consigo conectar um PDA através de interoperabilidade num processo de enfermagem, e isso é hoje o que a empresa com que colaboro, o que eu estou a fazer. Ou seja, neste momento a missão da BIC acaba a sentar em cerca de três grandes pilares.
garantir qualidade na prestação de cuidados junto à cabeceira do doente, garantir a segurança de todos os closed loops, ou seja, neste caso de todos os circuitos que estão envolvidos nas nossas aplicações, e garantir aqui algum cost effectiveness, ou seja, algum custo-benefício da implementação deste tipo de tecnologia, para realmente dar uma maior segurança ao processo, mas acima de tudo dar mais tempo ao profissional de saúde para não transcrever e realmente ter a informação no seu bolso, ou neste caso à sua disposição. O que é que nós queremos com o nosso software? Será realmente garantir uma maior eficiência em todo o processo de registro clínico, através da leitura de um código de barras, quer seja do medicamento, quer seja da pulseira do utente, e garantir que há aqui ahm, uma maior facilidade no acesso à informação e garantir uma segurança quando é acedida a esta no momento da prestação de cuidados. Claro que isto pode ser feito em diversas alturas, quer na consulta, quer noutra, mas a ideia será muito por aí. Para explicar um bocadinho da BIC, para verem que isto não surge no mercado assim do nada, ou seja, a empresa já tem algum tempo, acaba por desde 1998, trabalhava muito numa área mais de consultoria, numa área mais de reorganização e gestão a nível da área da saúde. Só apenas em 2007 é que se transformou numa software house ou numa software development, e em 2010 é que realmente começou a enverdar por este caminho da segurança do utente e como é que eu crio estes esquemas que eu chamo que é do Barcode Point of Care, que é como é que eu faço a leitura do código de barras junto da cama do doente no momento do registro clínico. Depois aqui um bocadinho empurrados pela crise em 2011, foi aqui a necessidade de internalização, ou seja, tivemos que nos reorganizar. Isto tudo era feito num ambiente Windows, ou seja, estamos a falar que era 2010, não havia realmente a prevalência no mercado da parte do Android. E foi algo que em 2015 tomámos o passo de realmente mudar a tecnologia, mudar a forma como trabalhávamos, de deixar de ser o Windows e passar realmente a ser root, ou seja, ser nativo as nossas aplicações por Android, e é aquilo que estamos a funcionar à data de hoje. Em 2016 surgiu este conceito, que eu já vou explicar um bocadinho mais à frente, de o que é o MAP, do Mobile Application Platform, que é a suite neste momento que a BICA tem para todos os circuitos que fazemos, é esta forma de trabalhar, do registro clínico à cabeceira do doente. Em 2020 acabamos por muito empurrados pelo mercado do UK e a necessidade de desenvolver aqui para o iOS, para o iPhone, ou seja, aqui a ideia, não se esqueçam que se isto são dispositivos para funcionar em ambiente de prestação de cuidados, não são dispositivos para funcionar, podem funcionar, mas não são para funcionar nos dispositivos normais das pessoas, ou seja, é algo que é muito vocacionado para ser uma ferramenta de trabalho. E o último grande passo que a empresa fez, e que acabamos de nos orgulhar bastante, foi em 2021, também porque que a pandemia e o próprio ritmo do mercado de trabalho diminuiu aqui um bocadinho, então decidimos envergar por este trabalho em 2021, certificar o nosso produto do circuito transfusional e das análises laboratoriais para a FDA, ou seja, é um produto que pode ser comercializado e tem esta certificação, vamos chamar-lhe assim, de poder entrar e ser comercializado no mercado dos Estados Unidos. Isto é um pouco de, para mim, escolhi um pouco esta imagem porque é aquilo que me fez mover, quer na tese, quer na parte daquilo que eu faço hoje em dia na BIC, de porque é que eu acredito que os dispositivos móveis são realmente o futuro nesta parte para os enfermeiros, é que os enfermeiros são uma das principais classes profissionais que está sempre mais atarefada. E além do mais, é uma pessoa que se preocupa muito com o seu utente, não quer que os outros não se preocupem, mas é uma pessoa que está muito próximo. É muito próximo do seu utente na prestação de cuidados. E muitas das vezes está cheio de papéis com a questão das prescrições e o que é que tem que fazer. E a ideia que nós tentámos fazer é que ele tivesse a informação a qualquer momento no seu bolso, e acima que fosse realmente importante para o seu ato de enfermagem, e ao mesmo tempo conseguisse se preocupar com a pessoa que estivesse à sua frente de uma forma mais humanizada e de uma forma de prestação de cuidados mais próximo da sua realidade. Voltando aqui um bocadinho à parte do que é isto do MAP. Estamos a falar que é ter num único dispositivo um conjunto de aplicações que permite dar uma maior mobilidade e produtividade através da leitura de um código de barras para a segurança do utente nos diversos circuitos da enfermagem. Normalmente isto é um sistema que está apenas pensado nesta fase para enfermeiros, realmente pela necessidade deste tipo de registro, ou seja, não estamos aqui a utilizar um sistema para o médico, por exemplo, prescrever, ou pelo menos para o médico aceder ao registro clínico do utente. Será realmente uma vertente mais muito de registro de enfermagem ou mais operacional de técnicos de saúde. O que é que nesta parte agora acabamos por ter a nível da suite do Mac, o que é que tem? Cá por ter uma aplicação que chama-se o PharmaTrack, ou seja,
o que é que nós pretendemos com esta aplicação? Será garantir que os 5 certos à administração, que eu tenho o doente certo, na dose certa, no momento certo e na quantidade certa, são administrados ao doente. E hoje em dia até consegui fazer a parte do rastreamento do lote e do validade e todo o circuito da farmacovigilância. Ou seja, eu garanto que num circuito da preparação e da administração, eu dou o medicamento à pessoa certa, na dose certa. No caso do Bitrec, acaba por ser o nosso circuito que vai de encontro ao circuito transfusional, e são estes dois módulos que eu vos vou apresentar um bocadinho mais à frente. Será como é que eu consigo administrar o componente sanguíneo à pessoa correta, isto que está a nível do banco de sangue. A parte do LabTrack tem exatamente o mesmo conceito, será como é que eu faço todo o meu processo de colheitas de análise, quer de patologia clínica, quer da anatomia patológica, ou seja, as peças clínicas que eu tiro, por exemplo, num bloco operatório ou numa gastroenterologia, ou até mesmo o processo em que eu tenho de uma colheita de um hemograma, de uma bioquímica ou de uma urina, para serem realmente corretamente identificados e para processamento. Toda a parte do CareTrack acaba por ser os registros e os procedimentos de enfermagem, ou seja, todos os processos que fazem no seu dia-a-dia. O MealTrack acaba por ser um momento de eficiência para garantir que a dieta é administrada ao doente correto. A parte do Kanban é a que foi como nasceu quase a Bica, que acabou por ser todo o módulo mais logístico, ou seja, todas aquelas atividades que vocês possam pensar de picking, de envio de equipamentos para os serviços, devoluções ao armazém. É isto para este é que este serviço tem. O último que eu acabo por ser sempre essas pessoas que acho que é engraçado, o New Kid on the Block, ou seja, a última aplicação que criámos foi esta questão aqui do Milk Track, que é como é que administramos o doente certo ao bebê certo e garantir todo esse processo. A nível do PharmaTrack, eu já falei um bocadinho sobre isto, ou seja, nós neste momento trabalhamos muito, quer a nível das auditorias para este tipo de produto, a nível do IMSS, e temos hospitais, por no caso o Hospital de Cascais, onde isto está implementado, que é MRAM7, ou seja, tem um elevado grau de segurança nestes processos de enfermagem, para garantir realmente aqui uma rastreabilidade de todo o sistema, como eu tinha falado, do lote e do prazo da validade, e que realmente a quem é que foi administrado, e haver aqui só apenas quase erros e não haver aqui administrações incorretas ao utente. Como é que isto funciona do ponto de vista de fluxo? Muito simples, eu faço valido a pulseira do doente, tenho uma correta identificação, vou receber a prescrição no meu PDA, vou ver que conjunto de prescrição é que foi feita, faço a preparação e faço o processo da validação. Apenas uma questão para aqui, para como é que isto liga à parte da interoperabilidade. Em back-office existe aqui um conjunto de sistemas, vamos chamar-lhe assim, a nível da prescrição, a nível da avaliação pela farmácia, quer o registro, pode ser ao mesmo ponto feito no PDA ou no computador através do sistema que utilizam, e realmente garantir que há aqui uma permuta de informação e garantir que isto tudo flui. E é aqui que a interoperabilidade acaba por ter um papel bastante importante enquanto comunicação com os papéis de terceiros. A nível do Bitrec, acaba por ser aquilo que eu vou falar, que é como é que eu consigo, quer no momento da parte pré-analítica, saber que determinado doente é compatível, ou fazer esse estudo de compatibilidade, ou o tipo de sangue, ou o que é que vai acontecer ao doente que é feito, e depois realmente eu garantir que a parte do meu banco de sangue envia realmente o conjunto que me foi prescrito por parte do médico, ou seja, ou o conjunto de eritrócitos, ou o plasma, ou outro tipo de componente sanguíneo, para processamento. E aquilo que se pretende é que, no momento da administração, eu conseguir rastrear o estado do utente, dar alguma noção de alguma reação adversa e realmente fazer toda a rastreabilidade em caso de haver um match incorreto e onde é que ocorreu o erro. Como é que isto acaba por ocorrer? Dois grandes momentos, como eu vos tinha dito, ou seja, a parte da colheita e neste momento de perceber como é que acontece esta parte que vai muito para a parte da componente laboratorial. Como é que eu faço a parte no banco de sangue de todos os testes, a parte de stock, toda a parte de nível do envio e da expedição do componente mais correto, e depois do momento da administração e com consigo identificar que estou no sítio certo, com o doente certo através da leitura do código de barras, em que depois consigo ler os 4 quadrantes da norma ISBT para garantir que tenho o grupo sanguíneo, tenho quando é que foi expedido e monitorizar toda esta atividade em tempo real e ver isso no meu PDA. Ou seja, eu posso fazer isto para uma pessoa, mas eu no meu PDA, e está num conjunto numa ala, eu consigo saber
todo o conjunto de transfusões que estão a ocorrer por mim e por outros dispositivos. E isso acontece exatamente igual na parte do Pharmatrack, que há. Eu, sem ir ao meu posto, consigo ter toda a informação naquele ato de enfermagem para o fazer. E esta daqui é que é a realidade que estamos a fazer. Aqui para vos dar alguma noção da interoperabilidade, como é que isto possa ser feito, ou seja, há aqui uma grande necessidade de interoperabilidade e de falarmos, quer com o sistema quando existe a prescrição, quando ela é manual ou é eletrónica, quer no momento e quando eu faço o registro de colheitas, que isto pode ter um sistema diferente do banco de sangue, e realmente como é que isso é processado e depois essa informação é enviada. Isto era para vos dizer que a interoperabilidade tanto pode ocorrer num caso mais europeu, que foi aquilo que eu falei, e noutro. Como eu tinha falado, isto são os sítios onde nós acabamos por operar, os principais mercados. Se nos quiserem consultar, tem todos os contactos abaixo. Teremos todo o gosto de prestar mais algum tipo de informação. E a jeito de conclusão, porque eu queria deixar mais ou menos 15 minutos e estou a tentar cumprir esse target de dar aqui alguns conjuntos de conclusões que acho que são mais importantes, que acho que nesta fase, não só para esta apresentação, mas são reflexões um pouco pessoais, que cada vez mais, se queremos ter uma medicina personalizada e ter os nossos gadgets, ou seja, ter a parte dos nossos smartwatches, ter a parte, quer a parte dos equipamentos de telemetrização, muito conectados ao sistema de saúde e aos dispositivos médicos, é realmente importante dar este espaço da standardização e não ser muito proprietário das empresas e realmente garantir que não há só um acesso à informação, mas há realmente aqui a transmissão da informação entre as instituições e não haver o que é do privado ou o que é do público, mas realmente haver um sistema único onde a informação acaba por fluir, quer do registro pessoal, quer do registro do que é que acontece. Do ponto de vista, para mim, um dos pontos mais importantes, e porque é que eu acho que esta área de interoperabilidade acaba por ser bastante importante, é que eu posso falar sobre investigação, sobre reutilização dos dados, mas se eu não tiver os dados preparados e os dados standardizados e utilizar isto através de comunicação normalizadas, eu vou ter sempre problemas em como é que os vou entender e vão ter uma qualidade bastante débil. A ideia, como eu tinha falado, é que, para mim, a questão da segurança e a troca de informação não é só um problema técnico, não é só um problema semântico, é um problema muitas das vezes de as próprias pessoas conversarem, as próprias instituições e até legalmente. Portanto, há sempre um papel de cada um de vocês que um dia ou hoje em dia já desempenha algumas funções, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista consultivo, que realmente terá um papel aqui. Depois, cada vez mais o que eu tenho é que existe uma continuidade na prestação de cuidados e existe uma necessidade realmente de acelerarmos este tipo de transformação digital a nível de levar a tecnologia a junto da casa do doente e a nível realmente dos que mais necessitam. Tá bem? Eu vou agora, se calhar, parar a partilha do ecrã para ter algumas dúvidas e, se for preciso, coloco no slide se houver essa necessidade. Está bem? Antes de mais, queria agradecer a vossa presença e foi um gosto ter estes primeiros 45 minutos para dar a resposta a este tema. Obrigadíssimo, Diogo, pela apresentação.